8 melhores carros até R$38 mil. Tá com a grana para pegar um carro legal aí, mas está na dúvida sobre quais são as melhores opções do mercado? Então vem comigo que nesse vídeo eu vou trazer para você uma lista completa com os melhores veículos aí nessa faixa de preço. E essa lista será dividida em duas partes. Na primeira parte falarei aqui de carros mais voltados para o uso urbano, então carros mais compactos, mais econômicos. Já na segunda parte falarei de carros aqui mais voltados para viagens, carros mais para o lazer, então mais bem equipados, com motores maiores. Então se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E só para constar, todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em abril de 2022. Começando aqui com o primeiro da lista, vamos de Chevrolet Classic LS com motor 1.0 8 válvulas flex, câmbio manual, ano 2016, o último ano de fabricação do Classic aqui no Brasil. Preço FIP R$ 36.668. Equipado aí com o conhecidíssimo motor GM Família 1, já é o VHCE, né? A última geração desse motor, com comandos roletados, coletor de admissão em plástico, acelerador eletrônico, motor de comando simples no cabeçote acionado por correia dentada, de 77 cavalos na gasolina e 78 no etanol, e de torque 9,5 kg na gasolina e 9,7 no etanol. É um carro leve, sedã compacto, 905 kg, então a relação de peso-potência ficou em 11,6 kg por cavalo. Muito bom, adequado, tem um desempenho legal, principalmente dentro de cidade, bem ágil. O câmbio aqui é o F17-HR, manual de 5 marchas, engates leves, não tão precisos, mas até que são bons, porém de relações um pouco mais encurtadas. Na estrada, em velocidades um pouco mais altas, esse motor vai girar bem alto, o que incomoda um pouco e também faz o consumo de combustível ficar um pouco mais elevado. Porta-malas é bom, 390 litros de capacidade para a categoria, tá excelente. Medidas de pneus 165/70/13. Fique ligado porque pneus de aro 13 ultimamente estão ficando um pouco mais difíceis de se encontrar no mercado, principalmente aí de fabricantes mais conhecidas, mais renomadas aí, né? Mas falando de consumo, na cidade faz 7,3 no etanol e 10,8 na gasolina. Já na estrada 8,6 no etanol e 12,5 na gasolina. Observem o que eu falei, né, em números, como que o consumo na estrada ele não é dos melhores, ele tem consumo aqui bem pior do que muitos 1.4, 1.6 aí que veremos mais a seguir nesse vídeo, justamente por causa das relações bem encurtadas desse câmbio. Mas é um carro que poderia vir bem equipado aí para sua categoria, já contava com direção hidráulica, ar-condicionado, duplo airbag frontal e ABS. E os opcionais eram os vidros elétricos nas portas dianteiras, travas elétricas e o alarme. Sistema de som era de concessionária, né, opcional. Se equipado, era um sistema com CD, USB e Bluetooth. Pontos positivos: confiabilidade mecânica, robustez, motor muito bom, não quebra com facilidade e quando dá problema, geralmente é tudo muito barato, as peças você encontra com certa facilidade no mercado até hoje. Além disso, o consumo desse carro urbano é bom, é condizente para 1.0. Então, para você que vai pensar mais em rodar com esse carro dentro de cidade, trânsito, anda e para, pode ser sim uma boa opção de carro acessível e econômico. Além disso, o porta-malas muito bom, como falei aqui em números, bem espaçoso e ao mesmo tempo é um carro de dimensões externas compactas, então bem ágil no trânsito, você consegue encontrar vagas para estacionar também com ele com facilidade, é um carro fácil de manobrar, o que é muito bom. Porém, como pontos negativos, primeiro deles, o espaço interno é apenas condizente com a categoria, então não espere muito espaço para quem vai, principalmente ali nos bancos de trás. Além disso, o acabamento também é só condizente com a categoria, plástico duro para todo lado, materiais dos forros de porta e bancos também não tem nada de especial. Além disso, esse carro tem relatos de apresentar vazamento de óleo, principalmente na caixa de marchas. Então algo para ficar ligado, né, se não está pingando óleo ali na garagem. Além disso, esse motor também tem relatos de bater pino. Não é muito comum, mas aconteceu em algumas unidades, então algo para ficar atento também ao ruído desse motor. E além disso, também tem relatos de falha de sensor da borboleta, o que pode causar falhas aí no funcionamento dele. E além disso, é um carro mal avaliado pelo Lat NCAP de sua época, então no quesito segurança também não é uma das melhores opções do mercado. Mas vamos para o segundo da lista aqui agora, Toyota Etios XS 1.3 16 válvulas flex e câmbio manual, 5 portas, ano 2013, tabela FIP R$ 38.579. Equipado com motor 1NR FBE de duplo comando de válvulas no cabeçote e acionado por corrente
então a manutenção a menos para você se preocupar também. E esse motor gera 84 cavalos na gasolina e 90 no etanol. De torque 11,9 kg na gasolina e 12,8 no etanol. Mas é um carro também bem leve, 945 kg. Então a relação de peso-potência fica em 10,5 kg por cavalo. O desempenho aí no dia a dia, no trânsito urbano e até em algumas viagens que você precisar fazer, vai ser bem condizente, bem satisfatório. Câmbio manual de 5 marchas, sem sustos, sem problemas, engates bons, porta-malas pequeno, 270 litros de capacidade, mas estamos falando aqui de um hatch compacto, não dá para esperar muito mais do que isso. Medidas de pneus 175/6514, você encontra com um pouco mais de facilidade. Consumo na cidade, 8,5 no etanol, 12,5 na gasolina. Já na estrada, 9 no etanol e 3 na gasolina. Olha só, 1,3 aqui, mais econômico que o Classic 1.0, tanto em cidade quanto em estrada. Então nem sempre aqueles carros com motores 1.0, né, os motores menores, necessariamente serão os mais econômicos. Fica a dica. Falando agora de lista de equipamentos de série, nessa versão XS ele conta com direção elétrica com ajuste de altura, vidros elétricos nas 4 portas, travas elétricas, ar-condicionado com porta-luvas refrigerado, duplo airbag frontal e ABS. E o sistema de som é com CD e USB. Também bem condizente com a categoria e com o ano desse carro. Pontos positivos principais: confiabilidade mecânica padrão de construção japonês, não quebra com facilidade. Se você cuidar bem desse conjunto mecânico aí, você não vai ter problemas aí tão cedo. Além disso, as peças não são exageradas aí quanto a preço, os preços são bem na média. Você encontra peças com facilidade porque é um carro que tem muitos aí no mercado rodando por aí, então a oferta de peças é muito boa. É um motor com desempenho muito bom, como já falei, consumo excelente, espaço interno desse carro também é bom, adequado para a categoria e ainda não deixa de ser um carro compacto, da mesma forma que o Classic, bom para pegar o trânsito pesado ali do dia a dia, né? Para encontrar vagas para estacionar também com mais facilidade e por essas razões é um carro com boa revenda. É um carro que você consegue encontrar um comprador para ele com mais facilidade. Mas, claro que nem tudo são flores. Com pontos negativos aqui, o primeiro deles é o design polêmico, que muita gente não gosta, né? Principalmente na parte interna, quadro de instrumentos. Esse aqui é a primeira versão do Etios, né? Com aquele quadro ainda com ponteiro, que não tem uma visualização muito boa, de difícil leitura. As informações ali são bem pequenas, então pode desagradar algumas pessoas. Além disso, o tanque de combustível ele é pequeno, 46 litros de capacidade. Apesar de ser um carro econômico, né, a autonomia acaba ficando ainda um pouquinho prejudicada. Poderia ter um tanque pelo menos aí de 50, 55 litros, mas tudo bem. Além disso, outro ponto também que incomoda muito os donos de Etios é onde fica localizado o macaco ali, né, para levantar o veículo. Se precisar trocar um pneu, ele fica embaixo do banco do motorista. Ruim acesso, ruim de tirar, ruim de colocar de volta. Então, algo que também incomoda. Além disso, a pintura é um pouco fina, né? A espessura de tinta utilizada aí para pintar o Etios é um pouco mais fina do que alguns de seus concorrentes. Além disso, a Toyota fez uma economia aí de tinta em algumas superfícies, principalmente ali na parte interna ali do cofre do motor e alguns outros pontos aí não tão visíveis. Nem foi muito bem pintado, algo que também incomoda. Além disso, o acabamento é simples, plástico duro, causa ruídos com o passar do tempo. Além disso, também tem relatos de embreagem pesada, né? O acionamento é pesado, ela ainda é feito por cabo, assim como também ocorrem estalos vindos do eixo traseiro. Falha de projeto, falha de solda, é algo que você consegue reparar, recuperar, mas pode incomodar quando isso acontecer. E além disso, o porta-malas também é pequeno, como já falei aqui, em números. Mas vamos para o terceiro da lista, vamos aumentar um pouquinho mais a cilindrada do motor. Volkswagen Polo Sportline 1.6 8 válvulas flex, câmbio manual, ano 2011. E aqui é o último ano antes do facelift, né, que seria o 9N4. No caso desse aqui é o 9N3 grade em V. Preço FIP R$ 37.383. Equipado aí com o conhecido EA111, né, o VHT aqui já. Então, atualizado. Já falei em detalhes sobre esse motor, padrões construtivos, detalhes de projeto, pontos positivos, pontos negativos. Vou deixar nos cards aqui para você assistir depois. Mas é um motor de comando simples no cabeçote, acionado por correia dentada, de 101 cavalos na gasolina e 104 no etanol, de torque 15,4 kg na gasolina e 15,6 no etanol. Principal mudança aí, né, de atualização desse motor foi o torque um pouco maior
e entregue num giro bem menor. Então esse carro fica bem mais esperto aí em baixas rotações, o que é bem legal. E é um carro leve, 1.100 kg, então a relação de peso-potência fica em 10,6 kg por cavalo. O câmbio, excelente, MQ200 de 5 marchas, engates leves, justos, precisos, os melhores câmbios manuais aí de carros populares aí, até entre os médios. Porta-malas é bem pequeno, 250 litros de capacidade, menor até que o do Gol, olha que curioso. Medidas de pneus 195/5515, fique ligado porque esses pneus têm um perfil um pouco mais baixo, então o conforto acaba ficando um pouco prejudicado. Consumo na cidade, 6,2 no etanol, 9,4 na gasolina. Na estrada, 8,1 no etanol e 12,1 na gasolina. Mas dependendo da sua forma de guiar, você antecipando o tráfego à frente, dependendo do trânsito, do trajeto que você fizer, na prática você consegue números um pouco melhores do que os de ficha técnica. E a lista de equipamentos aqui é muito boa, de série nessa versão Sportline. Ele já conta com direção hidráulica, com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos, sendo que o retrovisor do lado direito tem a função de tilt down, que abaixa automaticamente ao você engatar a marcha ré, para ajudar a visualizar melhor a guia, bem legal. Além disso, conta com alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, farol de neblina e sensor de estacionamento traseiro. E ainda como opcionais dá para equipar esse carro com ar-condicionado digital, né, o Climatronic, controlador de velocidade, faróis limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, bancos de couro, teto solar elétrico, duplo airbag frontal e ABS, encosto de cabeça para o terceiro ocupante e lanternas de neblina. E na parte de som, se equipado, né, que era opcional, podia vir aí com o conhecido, né, RD5, com CD, USB, cartão de memória, Bluetooth. Pontos positivos principais: confiabilidade mecânica, se você cuidar bem desse motor. Já falei sobre esse motor em detalhes e em vários vídeos aqui no canal. É um motor que não aceita outro óleo que não o especificado no manual para ele. E qual que é o óleo correto? Norma VW 50200. E uma das viscosidades SAE que atende bem a essa norma é a 5W40. Só que não adianta você simplesmente ir lá e comprar um 5W40. Você tem que conferir no rótulo se está lá que atende a essa norma VW 50200. Falei disso em detalhes no vídeo que vou deixar aqui em cima para você assistir depois. Mas se você fizer essas trocas de óleo da forma correta, no tempo correto e respeitando a viscosidade e a especificação correta de óleo, muito provavelmente você não vai ter problemas com esse motor, tá? Principalmente nesse 1.6 aqui. A manutenção é simples, é barata, as peças não são caras de uma forma geral, dá para manter com tranquilidade. Também tem ali um probleminha que acontece com frequência, né? Vazamento de óleo ali no filtro anti-chama, porém é uma peça barata que você troca ali com certa facilidade, fácil de identificar esse problema. O óleo vai começar a escorrer ali na parte de trás do bloco do motor, em algumas situações vai até pingar ali no chão da garagem, então você consegue identificar isso aí com tranquilidade. Além disso, é um carro de bom espaço interno, plataforma IPQ24, oferece certo conforto para viagens, condizente com a categoria desse carro. Além disso, lista de equipamentos, como falei aqui, excelente, muito boa. Um dos pontos fortes desse carro também, estabilidade ao fazer curvas. É um carro que tem a carroceria toda soldada a laser, conjunto de suspensão bem calibrada, bem voltado para um comportamento mais neutro, então te passa seguranças ao fazer curvas. Além disso, é um carro bem avaliado pelo Lat NCAP de sua época, então em caso de colisão também ele é bem seguro. E por essas e outras razões é um carro de boa revenda. Hoje em dia aí está sendo muito procurado, tanto os hatch, né, quanto os sedã. Porém, fique ligado, porque os que são bons de revenda são apenas os com câmbio manual. Aqueles automáticos, né, os automatizados, são de difícil revenda justamente por causa desse câmbio automatizado, que dá problemas com facilidade, e quando dá problema sempre é bem caro de arrumar. Então, se for pegar um Polo aí, 1.6, 2.0, pegue sempre com câmbio manual. O 2.0 nem tem opção automática, né? Mas 1.6 aí, evite o automatizado a todo custo. Falando de pontos negativos, o primeiro deles é o consumo, que ele pode ser bom se você souber levar esse carro aí com tranquilidade e não tiver pressa. Se você pisar, ele vai ter um consumo mais elevado, infelizmente. Além disso, ruídos internos de acabamento são bem comuns, painel, forros de porta são todos aqui em plástico duro, que podem incomodar com o passar do tempo. Além disso, suspensão dianteira, ela sofre um pouco aí com as nossas estradas não muito boas, né? Os coxins costumam estourar com facilidade e o recomendável é substituir sempre por
coxins originais ou de primeira linha, né, de qualidade. Se você colocar paralelo, não vai dar muito certo, vai estourar com facilidade e você vai ter que fazer o mesmo serviço duas vezes, não é o que a gente quer, não é verdade? O mesmo vale para os coxins traseiros, também tem certa facilidade em estourar e também não aceitam bem paralelo. Mas vamos agora para o quarto da lista, vamos de Nissan Marti, na versão SV com motor 1.6, 16 válvulas flex e câmbio manual, 5 portas, ano 2014, aqui a primeira geração ainda do Marti. Tabela FIPE R$ 37.191, equipada com motor HR16DE, excelente da Nissan, de duplo comando de válvulas no cabeçote, acionado por corrente e com variador de fase para o comando de admissão. É um motor todo em alumínio, muito bom, bem eficiente, de 111 cavalos e 15,1 kgfm de torque em qualquer combustível. É um carro muito leve, 964 kg. Então, a relação de peso-potência fica em 8,7 kg por cavalo. É um canhão na estrada e dentro de cidade também. Você pisou, ele vai entregar muito desempenho, vai te dar uma resposta muito boa, com certeza. Câmbio manual de 5 marchas, bons engates, leves, justos, precisos. Porta-malas pequeno, 265 litros de capacidade. É porta-malas para 2, 3 pessoas viajarem aí no máximo. Mas, como a proposta aqui é de ser um carro mais urbano, talvez você não precise tanto de capacidade de carga. Se precisar, vai ter que partir para um sedã, talvez um Versa, né? Que tem um porta-malas bem maior. Mas falando aqui do Marti, medidas de pneus 175/60/15. Medidas não tão convencionais, então podem ser um pouco mais caros aí que outros aí de aro 15. Mas o consumo é muito bom. Na cidade faz 8,2 no etanol e 12 na gasolina. E na estrada melhor ainda, 9,5 no etanol e 14 na gasolina. Olha só, falei aqui de 1.0, falei de 1.3, falei de 1.6 8 válvulas, mas o 1.6 16 válvulas aqui é o mais potente e é o mais econômico. Olha que curioso. Então, aqui eu digo que você tem um conjunto bem interessante. Se você precisar de economia dentro de cidade, você vai ter. Se você precisar de desempenho na estrada, você também vai ter. Então, aqui eu digo que é uma transição interessante de um carro urbano para um carro para viagens. Até porque ele é bem equipado para a categoria. Ele conta com direção elétrica com ajuste de altura, vidros, travas e retrovisores elétricos, rodas de liga leve, alarme, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal, ABS e faróis de neblina. E o sistema de som é com CD, Bluetooth e comandos no volante. O básico é essencial aí para você fazer viagens com conforto, com bons itens de conveniência a bordo. Pontos positivos principais: robustez e confiabilidade mecânica. Assim como o Toyota, aqui é um motor bem confiável, robusto, resistente, que não vai te deixar na mão com facilidade. Com desempenho excelente e um consumo melhor ainda. E é um carro bem compacto. Você também vai encontrar vagas para estacionar com ele com facilidade, vai conseguir ter boa agilidade aí no trânsito pesado. Porém, com pontos negativos, a manutenção desse carro pode ser um pouco cara. Peças de Nissan, de forma geral, sempre são um pouco mais caras, tanto em parte mecânica, quanto em parte estética, acabamentos internos, externos. Isso faz o seguro desse carro também ficar um pouco mais caro, então algo para ficar ligado antes de fechar negócio. Além disso, falta o ponteiro de temperatura ali no painel, que eu considero importante. O tanque de combustível é bem pequeno, 41 litros de capacidade, mas como é um carro bem econômico, ainda fica mais ou menos condizente. O isolamento acústico também não é dos melhores, mas também não podemos exigir muito de carros dessa categoria, né? Seria aqui um hatch compacto também. Além disso, porta-malas bem pequeno, quase do tamanho do Polo. O acabamento também apenas condizente com a categoria, não espere ótima qualidade ali dos materiais empregados. E além disso, é um carro mal avaliado pelo Lat NCAP, então também, em caso de colisão, não vai ser dos mais seguros. Mas vamos agora para a segunda parte desse vídeo, falar de carros aqui mais voltados para o lazer, carros mais bem equipados, mais potentes, mais confortáveis. Mas antes eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se foi um carro bem cuidado, se está com a quilometragem adulterada, se já foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com várias dicas para você avaliar seu próximo carro, várias técnicas para você identificar se um carro foi bem cuidado, se o carro está todo original. E também tem nesse e-book um checklist completo com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens, para você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro
e com isso aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E vamos para o quinto da lista, vamos de Honda Civic LXS 1.8 16 válvulas, motor apenas a gasolina e câmbio manual, ano 2007. E esse aqui é o primeiro ano aí do Civic G8, né, o famoso New Civic. Tabela FIPE está em R$ 37.874, equipado aí com o R18A1, né, motor VTEC da Honda, de comando simples no cabeçote acionado por corrente e com o VTEC aí, né, para fazer a variação de tempo de abertura das válvulas de admissão apenas. É um motor de 140 cavalos e 17,7 kgfm de torque. É um carro de 1.230 kg, mas mesmo assim a relação peso-potência ainda fica em bons 8,8 kg por cavalo. Esse carro tem um desempenho excelente, eu diria, para a categoria. Câmbio manual de 5 marchas, engates leves, justos, precisos, também é referência aí em engates de câmbio. Já fiz um vídeo sobre esse carro, não um 2007, mas um pouco mais novo, 2010, 11 ali. Vou deixar o link aí em cima para você assistir também. Excelente carro, fiz uma avaliação completa. É um carro com porta-malas pequeno, de 340 litros de capacidade, então dependendo da quantidade de pessoas que você estiver levando, pode ser um pouco complicado para levar as bagagens. Pneus nas medidas 205, 55, 16, são medidas bem comuns aí para aro 16, então você encontra pneus com facilidade. É claro, o preço também vai ser condizente com essas medidas. Consumo na cidade 9 km por litro, na estrada 13. E sim, é um carro que se você andar com ele de forma tranquila, você consegue uma boa média de combustível com ele. Geralmente, né, se fala muito que o Civic aí com motor apenas a gasolina tem um rendimento melhor do que os novos aí com motor flex. Mas aqui também o câmbio manual ajuda um pouco a você economizar combustível, que é bem legal. Itens de série dessa versão de entrada, né, a LXS, direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, duplo airbag frontal e ABS e cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todo mundo. E o único opcional disponível aqui eram os bancos de couro. E o sistema de som apenas um CD player com MP3 condizente com a época desse carro. Pontos positivos, primeiro deles, confiabilidade mecânica, né? Como todo bom japonês, utiliza aí conjunto de motor, câmbio, suspensão, freios bem resistentes, não quebram com facilidade e que numa eventual manutenção também tem boa oferta de peças para esse carro. Você encontra peças com facilidade, com preços também condizentes com a categoria. Além disso, espaço interno muito bom, leva com conforto ali 2 adultos no banco traseiro. Além do assoalho ser plano ali na parte traseira, então mais espaço um pouco para os pés de quem vai aqui no meio do banco. Além disso, um carro de excelente estabilidade, referência nesse assunto, né? Curva com tranquilidade, com segurança. Ele é equipado com suspensão independente nas rodas traseiras, né? Ela é do tipo duplo A. Então proporciona muita estabilidade. Além disso, é um carro de boa posição ao guiar, voltada para a esportividade, então você dirige ali com os braços e pernas um pouco mais esticadas. Os engates da alavanca de câmbio são bons, como eu falei, né? Também para remeter mais uma esportividade e proporciona um desempenho também bem legal, como já falei aqui. Porém, como pontos negativos, primeiro deles, você tem que ficar ligado porque esse motor exige regulagem preventiva periódica de folga de válvulas, que se você não fizer de acordo com o que está descrito lá no manual do proprietário, esse motor vai passar a gastar mais combustível e vai perder potência. E isso acaba gerando vários relatos na internet. Muita gente fala que esse carro é manco, que esse carro tem um consumo alto de combustível, mas muitas vezes esses problemas são causados por não fazer essa manutenção preventiva aí da regulagem de folga de válvulas. Então, fique ligado nesse detalhe. Além disso, o porta-malas é pequeno, então também se você for viajar com 4, 5 pessoas mais bagagens, pode ser um pouco incômodo. Suspensão é dura, bate seco, então não é muito recomendável para ruas não muito bem pavimentadas, para você utilizar no trânsito ali do dia a dia. É um carro que pode ser um pouco desconfortável, é bom mesmo para estradas mais bem pavimentadas, para longas viagens, para uma tocada um pouco mais esportiva, é mais a praia do Civic, até porque também esses pneus são de perfil baixo. Outro motivo para esse carro não ser tão confortável aí dentro de cidade. Além disso, tem relatos de rangidos do pedal da embreagem, algo bem comum aí, né? Estamos falando de um carro de transmissão manual. Além disso, como ele trabalha com suspensão independente nas rodas traseiras, você tem que fazer um alinhamento periódico preventivo também no eixo traseiro, para evitar um desgaste irregular dos pneus. E também, por último, mas não menos importante, esses Civics com câmbio manual costumam ter uma revenda um pouco mais difícil, né? Muita gente prefere o automático.
Então, você, por um lado, pode ser mais difícil de revender um carro desse lá na frente, né, comparado com o automático. Ainda estamos falando de um Civic, que tem uma boa procura no mercado. Mas também, você procurando um carro desse com câmbio manual, você pode encontrar boas oportunidades aí no mercado de bons Civics bem conservados e por um preço até bem acessível aí dentro da nossa linha de corte dos R$38 mil. Mas falando agora aqui do sexto da lista, para você que precisa levar mais pessoas, eu recomendo uma Chevrolet Zafira Elite com motor 2.0 8 válvulas flex, câmbio manual com 7 lugares. Ano 2010, tabela FIP R$ 35.628. Equipada com o conhecidíssimo motor GM Família 2 Flex Power de comando simples no cabeçote acionado por correia dentada. Esse aqui já é aquele Flex Power com um xizinho verde ali, né? Quando você olha a tampa de válvulas, é o mesmo lá do Astra. Então aqui é um motor de 133 cavalos na gasolina e 140 no etanol. A última atualização desse motor aí. E de torque 18,9 kg na gasolina e 19,7 no etanol. Bem adequado para esse carro pesado de 1.450 kg. A relação de peso-potência ainda fica em 10,4 kg por cavalo. Por ser um carro mais familiar, você não vai precisar de tanto desempenho como talvez num Civic, né, de pegada mais esportiva. Aqui a relação de peso-potência ainda está adequada, você vai andar de forma um pouco mais tranquila, então vai te atender bem, com certeza. O câmbio é o F17 5 Plus WR de relações alongadas, é um câmbio manual de 5 marchas, utilizado aí também no Astra, então câmbio bem confiável, robusto, resistente. O porta-malas, se você rebater a terceira fileira ali de bancos, fica com 445 litros de capacidade. Porém, se você precisar levar 7 pessoas, vai sobrar apenas 90 litros de capacidade lá para o porta-malas. Então esses carros de 7 lugares, eles são bons porque você leva maior quantidade de pessoas, porém se for para viagens, não tem muito jeito de você levar todo mundo e mais bagagens, né? Ou é um ou é outro. Mas a vantagem é que aquela terceira fileira ali dos bancos, se rebatidas, elas ficam planas ali com o assoalho do porta-malas, a capacidade de carga fica boa. É um carro bem versátil, ainda conta com o rebatimento aqui dos bancos traseiros, né, da segunda fileira. Então, dependendo, você consegue aumentar ainda mais a capacidade de carga, o que é bem legal. Medidas de pneus também são as 205, 55 e 16, então você encontra pneus com facilidade para esse carro. Consumo na cidade 6,8 no etanol, 9,7 na gasolina. Na estrada 9,8 no etanol e 14 na gasolina. Eu vi isso aqui na hora que estava pesquisando lá a ficha técnica, e confesso que eu fiquei um pouco cético com esses números aqui. Principalmente na estrada, 14 na gasolina é bem difícil de você conseguir, sendo bem realista. Esse motor aí é o mesmo lá do Astra, aqui é um carro mais pesado que o Astra. Eu digo que você na estrada, andando de forma tranquila, você consegue ali uns 13, 12,5 de uma forma geral, se o trânsito estiver um pouco mais pesado. Ainda mais se você estiver levando 5, 7 pessoas, o carro vai estar mais pesado ainda. Então, eu diria para você não confiar muito nesse consumo de 14 km por litro não. Achei bem estranho. Mas, falando aqui de equipamentos, né, nessa versão top de linha, né, a Elite, já vem de série com direção hidráulica, com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, bancos de couro, retrovisor fotocrômico, teto solar elétrico, 4 airbags mais ABS, encosto de cabeça e faróis e lanternas de neblina. E o sistema de som é CD com comandos no volante. Aqui é um carro de projeto um pouco mais antigo, né? Então não espere mais conectividades aí. Falando de pontos positivos, robustez e confiabilidade mecânica, já falei aqui, peças bem baratas de encontrar, não quebra com facilidade, quando quebra é tudo muito simples de resolver. Além disso, é um carro que possui um ótimo acabamento, espaço interno, o acabamento aqui é bem no padrão ali do Astra, tanto em forros de porta, painel, materiais dos bancos, bem legal. E é um carro de boa revenda para a sua categoria, então para você que está pensando em um carro com 7 lugares é uma das melhores opções do mercado e com certeza, ainda mais nessa faixa de preço, né? Mas como pontos negativos, primeiro deles já falei aqui, o consumo dele pode ser alto, fique ligado. E além disso é um carro que tem o step localizado embaixo lá, né, do lado de fora, na parte inferior. Então é um pouco ruim de tirar, um pouco ruim de colocar de volta, é mais suscetível a ser roubado, então algo para ficar atento. Mas é um carro que tem poucos pontos negativos, eu diria, assim como o Astra. É um carro muito bom, bem resistente, confiável, aí para levar 7 pessoas e que você encontra muito bem equipado e por um bom preço hoje em dia. Vamos para o sétimo da lista agora, vamos de hatch médio, Ford Focus GLX 2.0 16 válvulas flex,
câmbio manual, ano 2011, tabela FIPE R$ 36.211, equipado com motor Duratec bem resistente, confiável, de duplo comando de válvulas no cabeçote, acionado por corrente e com coletor de admissão de geometria variável. Na prática, ele faz um efeito semelhante ao variador de fase, né? Ele deixa esse motor um pouco mais esperto em baixas rotações. E em números, né? Ele gera 143 cavalos na gasolina e 148 no etanol. De torque, 18,8 kg na gasolina e 19,5 no etanol. Excelente! Mesmo para um carro bem pesado, de 1.347 kg. Eu digo bem pesado para sua categoria, né? Hatch médio. Mas mesmo assim, a relação de peso-potência fica em 9,1 kg por cavalo. Então o desempenho fica bom. Até porque o câmbio aqui ajuda, né? Ele é o manual de 5 marchas IB5. Tem bons engates, é um câmbio bem resistente, não vai te dar maiores problemas e vai te dar um pouco mais de agilidade aí nas trocas de marcha, nas retomadas de velocidade, muito bom. O porta-malas é bem pequeno para a categoria, 328 litros de capacidade. Eu diria que é o menor frente aos seus concorrentes. Então algo para ficar ligado também se você precisar viajar com mais pessoas. Medidas de pneus novamente, 205 e 5516. Quando eu falo que essas medidas são bem convencionais para a área 16, é por causa disso aí, né? Quase todos aí dessa lista aí, desses aros maiores aí, utilizam essas medidas. Consumo na cidade, 6,4 no etanol, 9,2 na gasolina. Na estrada, 8,1 no etanol e 11,7 na gasolina. Dependendo do seu pé ali, você consegue uns 12,5, 13 na estrada. Não muito mais que isso, eu diria. Mas a lista de equipamentos desse carro ela é excelente. De série, nessa versão que seria uma intermediária, ele já conta com direção eletrohidráulica com ajuste de altura e profundidade e ajuste da assistência da direção. Ali pelo computador de bordo você consegue selecionar entre 3 níveis diferentes de peso aqui do volante. Então é um sistema um pouco mais moderno que vai atender a todos os gostos aí. Além disso, é um carro que conta com vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado com porta-luvas refrigerado, computador de bordo, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, chave presencial, duplo airbag frontal e ABS, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todo mundo e faróis e lanternas de neblina. E ainda tem os opcionais de ar-condicionado digital e bancos de couro. E o sistema de som é com CD, USB e Bluetooth, bem completinho também para o ano do carro. Pontos positivos: confiabilidade mecânica, excelente motor, bem durável, porém de peças caras comparados com seus concorrentes, algo para ficar ligado. Além disso, o desempenho desse carro é muito bom, falei aqui em números, né, relação peso-potência bem adequado. Além disso, um carro de excelente estabilidade, é equipado com suspensão independente nas rodas traseiras, mas diferente do Civic ali, é do tipo Multilink, então ela tem um controle maior ainda da rolagem de carroceria, proporciona ainda mais estabilidade. Porém, ela vem com o seu preço de um custo de manutenção mais alto, trabalha com a maior quantidade de buchas, as buchas são mais caras, exige também que seja feito alinhamento periódico, então a tecnologia acaba cobrando o seu preço. Mas também proporciona bom conforto ao rodar, calibragem dos amortecedores aí é um pouco mais neutra, é um carro que não tem a batida seca do Civic, então ele é um pouco mais agradável para fazer longas viagens. Além disso, um carro de ótimo espaço interno, lista de equipamentos excelente, como vimos aqui também, e bem avaliado pelo Lat NCAP, então, em caso de colisão, da mesma forma, o carro mais seguro. Pontos negativos: visibilidade externa, um pouco limitada, prejudicada pela linha de cintura um pouco mais alta, então, área envidraçada um pouco menor. Acabamento também, ele é fraco comparado com os concorrentes, utiliza muito plástico aqui no painel, nos forros de porta. O material dos bancos também não é muito bom. Além disso, é um carro baixo em relação ao solo, então raspa com mais facilidade aí nas lombadas. Porta-malas bem pequeno, pode ser ruim para viajar com mais pessoas. Pneus de perfil baixo, então se a suspensão trabalha bem ali para favorecer o conforto, os pneus acabam jogando um pouquinho contra. Mas nada de muito exagerado, eu diria. E também o problema sério aqui é com relação à confiança na fabricante, né? Uma vez que a Ford paralisou suas linhas de montagem aqui no Brasil, muitas pessoas também não quiseram mais comprar carros da Ford, ou outros que estavam com carros da marca também acabaram querendo vender mais rapidamente, então vendendo mais barato, e é um carro que acabou sendo um pouco mais desvalorizado. Já era desvalorizado antes disso, né? Por ter uma manutenção um pouco mais cara, seguro um pouco mais caro também,
Então o carro que caiu mais de preço frente aos seus concorrentes. E agora, com essa saída da Ford aí, caiu um pouco mais ainda. Mas, falando em custo-benefício, pode ser sim uma boa opção de compra também, com certeza. Mas vamos para o oitavo da lista, vamos de Volkswagen. Bora, 2.0, 8 válvulas, flex, automático, ano 2010. Tabela FIPE, R$ 36.666. Equipada aí também com o conhecido motor EA113 2.0. Basicamente aí é uma evolução do AP 2.0. Já falei também em detalhes sobre esse motor, vou deixar o link aí em cima para você assistir depois. Motor de comando simples no cabeçote, acionado por correia dentada, concepção simples, então de manutenção um pouco mais acessível também. 116 cavalos na gasolina, 120 no etanol, 17,7 kg de torque na gasolina, 18,3 no etanol. É um carro de peso mediano para a categoria, 1.256 kg. Então a relação de peso-potência fica em 10,5 kg por cavalo. Um ponto negativo aqui é que esse motor 2.0 aí, entre os concorrentes da época, era o de menor potência. Mas conta com um excelente câmbio da Aisin TF60SN, automático de 6 marchas com opções de trocas manuais, o que ajuda um pouco se você quiser uma pegada um pouco mais esportiva. E é um câmbio japonês bem resistente, confiável, não te deixa na mão. Claro, né, se você também fizer a manutenção preventiva, a troca do fluido, né, dessa transmissão, não deve te dar maiores problemas. Já o porta-malas também é bem condizente com a categoria dos sedãs médios, 455 litros de capacidade. Aí sim já dá para levar bagagens de 4, 5 pessoas com um pouco mais de tranquilidade. Medidas de pneus, adivinha, né? 205, 55, 16, as mais comuns, não é? Consumo na cidade, 6,9 no etanol, 9 km por litro na gasolina. Na estrada, 9,4 no etanol e 13 na gasolina. Para um 2.0 automático, até que está um consumo razoável. Lista de equipamentos de série: direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, aletas de mudança atrás do volante, duplo airbag frontal e ABS e faróis de neblina. E o único opcional disponível aqui é o teto solar elétrico. Sistema de som é com CD, USB e cartão de memória. Pontos positivos: confiabilidade e robustez mecânica, mesmos pontos positivos de um motor AP. É um motor bem resistente, com uma estimativa de rodar altíssimas quilometragens sem dar maiores problemas. É claro, exige a manutenção preventiva periódica como qualquer motor, mas é um motor de peças acessíveis, baratas, até fáceis de encontrar. É um carro que tem boa estabilidade ao fazer curvas, assim como toda a linha Polo, Golf. Tem uma carroceria soldada a laser, bem rígida, bem sólida, que não rola com facilidades. Por ter essa carroceria bem rígida, a Volkswagen pôde se dar ao luxo de calibrar uma suspensão com um pouco mais de conforto. Então, ao passar em ruas e vias não muito bem pavimentadas, você não vai sentir muito ali aquelas batidas secas, por exemplo, de um Civic. Mas também não tem um comportamento muito molenga, né? Então, eu diria que é uma suspensão de comportamento mais neutro. E, como já falei, o câmbio automático aqui bem confiável, bem resistente. Pontos negativos: acabamento não é dos melhores, plástico duro, painel, forros de porta, acaba gerando ruídos com o passar do tempo. Além disso, falando em acabamento, né, as peças ali de reposição nessa parte, tanto internas quanto externas, são um pouco mais difíceis de serem encontradas, até porque muitas são exclusivas do Bora, que é um carro que não vendeu muito, né, comparado com seus concorrentes. Então, já está começando a faltar algumas peças ali, por exemplo, a saída de um ar-condicionado, um quadro de instrumentos exclusivo, uma lanterna traseira, uma porta traseira, algo para ficar um pouco mais ligado. E por isso o seguro desse carro pode ser um pouco mais caro, se você conseguir fazer uma cotação. Uma vez que esse aqui é um carro que já passou dos seus 10 anos de uso. Mas eu ainda digo que é uma excelente opção de custo-benefício, um carro com a mecânica confiável, resistente, barata de manter e que não vai te dar maiores problemas. Mas, para quem fica até o final dos nossos vídeos, sabe que eu sempre trago mais um carro aqui na nossa lista, né? Vamos para o nosso bônus, o nono da lista. Vamos de SUV agora. Hyundai Tucson 2.7, 24 válvulas V6, 4x4, gasolina, câmbio automático, ano 2009. Tabela FIPE, R$ 37.435. Esse aqui é aquele carro para você que quer curtir bom desempenho, conforto, espaço interno e não está ligando muito para o consumo de combustível. Porque aqui ele utiliza o motor, como eu falei, né, um V6, é o Delta da Hyundai, de comando duplo de válvulas no cabeçote acionado por correia dentada e variador de fase para as válvulas de admissão.
É um motor de 175 cavalos e 24,6 kgfm de torque. Mesmo sendo bem pesado esse carro, 1.690 kg, a relação de peso e potência ficou em 9,7 kg por cavalo. Ainda vai ter um desempenho agradável para fazer longas viagens, para ultrapassagens, retomadas de velocidade com tranquilidade. O câmbio aqui é o automático de 4 marchas, com conversor de torque. É um câmbio bem robusto, resistente, mas que acaba amarrando um pouquinho o desempenho, porque as trocas aqui são feitas de forma mais suaves, para evitar os trancos, as trocas acabam tomando um pouquinho mais de tempo. Mas, ainda assim, tem um desempenho legal. A tração, como eu falei, ela é 4x4 do tipo integral sob demanda, então você não precisa selecionar ali modos de tração, né? Automaticamente, ao detectar ali uma falha de tração, uma perda de tração, o sistema eletrônico já se encarrega de distribuir ali o torque da melhor forma possível para cada roda. É um carro de excelente porta-malas, 528 litros de capacidade, então espaço para bagagens aí é o que não falta. Medidas de pneus são as 235/60/16, pneus bem largos, perfil um pouco mais alto para atender essa categoria aí dos SUVs. Consumo na cidade, 6,5 km por litro. Na estrada, 8,9. Beberrão mesmo. Então, já tem isso em mente se estiver olhando um carro desse para comprar. Itens de série dessa versão top de linha. Direção hidráulica com ajuste de altura, vidros elétricos, travas elétricas, retrovisores elétricos externos com rebatimento, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, bancos de couro, controlador de velocidade, teto solar elétrico, computador de bordo, 6 airbags mais ABS com EBD, controle de tração e estabilidade e encosto de cabeça para os 5 ocupantes. Sistema de som condizente com a época desse carro, apenas um CD player. Pontos positivos, robustez mecânica. Esse motor Delta, bem confiável, bem resistente, porém de manutenção cara. Estamos falando aqui de um V6, então espere algo próximo aí de manter um Azira V6 em termos de preços de peças. Além disso, desempenho muito bom, como eu falei aqui. Os 2 cilindros a mais aqui dão um fôlego extra para empurrar essa carroceria de quase 1.700 kg. Além disso, espaço e acabamento interno são excelentes. Qualidade dos materiais aqui é impecável. Banco traseiro ali bem confortável e ele ainda tem a opção de alterar a inclinação do encosto. Então, para quem vai ali atrás, um conforto a mais, muito bom. Lista de equipamentos excelente para a categoria e para o ano desse carro. E por essas e outras razões, é um carro de excelente custo-benefício que você leva muito para casa pelo que você está pagando. Porém, como pontos negativos, consumo alto, isso aí você não tem como escapar, fique ligado. Além disso, o câmbio de apenas 4 marchas, que contribui também para esse consumo um pouco mais alto. E na parte de segurança, eu diria que falta ali um cinto de 3 pontos para quem vai no meio do banco traseiro. Para um carro que tem até controle de tração e estabilidade, né? Poderia ter investido um pouquinho mais ali em segurança. Mas, de toda forma, uma excelente opção de SUV, bem potente, resistente, confiável, para você encarar aí tanto trânsito urbano, quanto viagens, se precisar pegar uma estrada de terra também aí, com barro. É um carro que não vai te deixar na mão com facilidade. Mas me diga você, frente a toda essa lista aqui de ótimos carros até 38 mil reais, qual desses você teria na sua garagem? Qual desses você compraria? Deixa aí nos comentários. Ficou faltando algum carro legal, interessante também nessa faixa de preço? Deixe também aí nos comentários. Quero ouvir a sua sugestão. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu te convido a assistir ao final a playlist que eu vou deixar com vários vídeos nesse formato aqui de melhores carros por faixa de preço, por categoria. Para você que ainda não se decidiu sobre a compra do seu próximo carro, muito provavelmente já vai ter lá o vídeo que você precisa assistir para acabar de tomar sua decisão da melhor forma possível. Então vai lá dar uma olhada que tá legal e tá bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.